programa por nós desenvolvido tem como finalidade calcular a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento e a taxa de permeabilidade de um terreno, além de avaliar se os dados obtidos encontram-se de acordo com o exigido pelas normas regulamentadoras da legislação municipal de Curitiba. A taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento funcionam como limitador do crescimento urbano, estabelecendo a forma como acontecerá a ocupação dos terrenos em determinada área da cidade ao longo dos anos. Na prática, serve para limitar o quanto os investidores ou proprietários de lotes particulares poderão construir em suas propriedades, onde a taxa de ocupação é o percentual utilizado para edificação em relação à área total do terreno, considerando apenas sua projeção horizontal, desconsiderando assim a altura da edificação e o número de pavimentos. Porém, se alguns pavimentos superiores ao térreo avançar horizontalmente sobre os limites do pavimento térreo, esta área excedente, projeção, passa a contar como taxa de ocupação. O coeficiente de aproveitamento é um número declarado pelo plano diretor do município de acordo com o zoneamento em que o terreno se localiza, que, quando multiplicado pela área do terreno, estabelece a quantidade máxima de metros quadrados possíveis a serem construídos neste terreno, somando-se a área de todos os pavimentos. O número de pavimentos da edificação está condicionado ao valor do coeficiente de aproveitamento e da taxa de ocupação. Já a taxa de permeabilidade nada mais é do que a área do terreno que permita a penetração de água no solo. Essa deve ser composta preferencialmente de vegetação. No programa, estaremos com os valores da área total do terreno e da área total construída ou projetada para o cálculo da taxa de ocupação. Depois que efetuado o cálculo, o resultado obtido é exigido em tela e deve ser menor do que 60. Então, aqui a gente colocou, aqui pedindo, no caso para o usuário está digitando a área do terreno, a área da base construída, e o programa vai ler essa informação, vai realizar esse cálculo, vai retornar para o usuário essa informação. Aí ele vai avaliar se a condição é verdadeira ou se é falsa. Se for verdadeira, então vai aparecer a mensagem: o valor de taxa de ocupação se encontra dentro dos valores permitidos por norma. Caso essa condição seja falsa, ou seja, o valor seja maior que 60, aí será exibida a seguinte mensagem: valor acima do permitido por norma. E é pedido para o usuário digitar a área útil construída para que seja calculado o coeficiente de aproveitamento. Então, aqui é pedido para o usuário, o sistema lê o programa e é feito o cálculo do coeficiente de aproveitamento, então o programa retorna essa mensagem ao usuário. Se o resultado obtido for menor ou igual a 1, será exibida a seguinte mensagem: coeficiente de aproveitamento permitido somente para a zona residencial 3 e 4. Caso o valor obtido seja maior que 1, menor que 3 ou igual a 3, será exibida a seguinte mensagem: o coeficiente de aproveitamento é permitido somente para a zona residencial 2. Se o valor for maior que 3 e menor que 6, a seguinte mensagem é exibida: coeficiente de aproveitamento permitido para a zona residencial 2 e 4. E, se caso o número obtido for maior que 6 e menor ou igual a 8, então a seguinte mensagem é exibida: o coeficiente de aproveitamento permitido somente em zona comercial. Também são exibidos em tela o número máximo de metros quadrados que podem ser construídos. Então, aqui a gente vê, é destinada a fórmula, então é exibida a mensagem para o usuário. É pedido que o usuário digite a área útil construída e para que seja calculado o coeficiente a taxa de permeabilidade do terreno, onde o valor do resultado exibido na tela para que a taxa de permeabilidade tem que ser inferior a 25%,
aí vai ser exibida a mensagem, valor de taxa de permeabilidade abaixo do permitido por norma. E, caso esse valor seja superior ou igual a 25%, então exibirá valor de taxa de permeabilidade permitido por norma. Por quê? Porque, segundo a legislação de Curitiba, 25% é uma taxa mínima que tem que ter nos terrenos para haver a permeabilidade. Então, assim acaba o nosso programinha.